Bem-vindos, bem-vindas. Internet é fonte de muita informação, muita coisa boa, interessante, coisas que você não teria acesso em outros tempos, mas também é fonte de muita desinformação, infelizmente. E saber diferenciar, às vezes, não é tão simples assim. Recomendo Gemini, do Google. Pesquisem na internet, acessem. Tem que fazer um cadastrinho básico, pode usar sua conta do Gmail, muito prático. E você tem uma inteligência artificial generativa disponível para você, sem qualquer restrição. Quantas perguntas, o assunto que você quiser, ele vai auxiliar você a separar o joio do trigo. Importante. Pois então. A imposição de mãos, e com isso uma doação de energia, é algo humano, básico, primário, faz parte de toda a história humana. Nós temos duas situações para isso. Em uma delas, você toca, você aproxima a mão, você se direciona para o outro, querendo ajudar, querendo auxiliar, você faz uma doação de energia vital consciente, dirigida. Certo? Então, pela sua vontade. Né? Você pode apontar, ou pode tocar, pode aproximar, pode acalentar, pode acolher, pode acariciar. Está implícito nisso uma troca de energia, e essa vontade que nós temos de ajudar, de auxiliar, potencializa o ato, e você doa a sua energia, o seu ki pessoal, seu prana, a energia vital que você dispõe para viver, você compartilha com o outro por compaixão, por carinho, por amor, por cuidado. Isso pode acontecer inconsciente. Você não tem vontade de fazer isso, você nem conhece isso, mas você toca no outro, você acolhe, você abraça, você acaricia, você está compartilhando energia. Fazemos isso o tempo todo, e não nos damos conta, não percebemos esse fluxo de energia. Faz parte também das relações humanas. Animais, plantas são beneficiados. Imposição de mãos é um termo genérico, amplo e restrito. Né? Ele serve para praticamente todas essas práticas que incluem uma transferência de energia. Muito bem. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, nós temos palavras que são de uso mais restrito. Nós temos palavras que são carregadas de crenças, de ideias, de práticas que precisam ser respeitadas, que precisam ser entendidas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o passe. A palavra passe ela é muito difundida e tem algumas nuances, mas ela é, no meu entendimento, de uso restrito. Ela é de uso restrito. E a correta compreensão disso é fundamental. É fundamental. Recentemente eu assisti um vídeo muito ruim, péssimo, cheio de ideias equivocadas e cheio de gente assistindo e aplaudindo. Muito bem, muito bom, isso mesmo, é isso. Até que alguém explicou corretamente e a pessoa explicou tudo errado. Recentemente eu vi um texto também com as ideias meio embaralhadas ali, né? Estava um pouquinho melhor, mas estava meio confuso. Então resolvi vir fazer o vídeo. Historicamente, o passe está ligado ao espiritismo. Fala-se que desde Allan Kardec houve a implementação dessa prática. Então, quando a gente fala de passe, e apesar da gente poder restringir mais ainda, é no âmbito do espiritismo. E a maneira de restringir isso seria o passe espírita. Nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas você encontra o passe também dentro de uma casa de umbanda, candomblé.
você encontra na apometria. E talvez até a gente possa fazer usar na Diksha, por exemplo. Não deixa de ser um passe. Né? Não deixa. Apesar de toda uma cultura diferente, umas ideias diferentes, suas diferenças com certeza. Nós temos também um outro paralelo com o Reiki. Né? O Reiki Usui, o Shambhala, Karuna. Então, são todos transferências de energia por imposição de mãos, onde você oferece uma energia para o outro. Só que você não pode chamar a aplicação de Reiki de passe. Você também não pode chamar a Diksha de passe. Mas, dentro da Umbanda, é muito comum, né, você receber um passe. E nós temos também, que é muito comum aqui no Brasil, e eu creio que no mundo inteiro, com outras vertentes, a questão das benzedeiras, que também oferecem um passe. Então, a palavra passe ela é um pouco ampla, e nós deveríamos usá-la com cuidado, porque tem diferenças marcantes e importantes que não podem ser ignoradas. Se você quer se referir corretamente dentro do espiritismo, você vai falar no passe espírita, que tem algumas características. Passe na Umbanda, no Candomblé, na apometria, e mesmo com as benzedeiras se encaixa muito bem. Fora disso, não se pode usar a palavra passe. Talvez a gente possa se permitir no momento em que a pessoa está ali, e pelos conhecimentos dela, pelas crenças dela, se você chegar e dizer, você quer um reiki? A pessoa vai olhar para você assim, que é isso? Né? Então, às vezes é melhor você dizer, você não quer um pouco de energia? Posso te doar um pouco de energia? Ou você pode dizer também, você não quer um passe? De repente fica mais aceitável, mais prático. E aí, mesmo que você esteja aplicando o reiki, você denomina como energia, como passe, para driblar um pouquinho essas restrições que ocorrem. Né? Mas, de uma maneira estrita, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Vamos para o passe espírita. O passe espírita, ele pode ser de três tipos. Certo? Realizado dentro de uma casa espírita. Tem um tipo que é o ideal, e tem um outro tipo que são aceitáveis. E tem um outro tipo que é inadequado. Certo? O mais primário dos passes, de transferência de energia para o outro, é chamado de anímico, chamado de magnético. É onde você usa a sua energia pessoal. Você se doa pelo outro. Nós temos aí o Mesmer, que era uma pessoa fantástica, com magnetismo pessoal, com uma capacidade de energia fantástica, que conseguia usar a sua própria energia para isso tranquilamente. Mas ele é um ponto fora da curva. Mesmer é fora da curva. Todas as acusações de charlatanismo, ele é um ponto fora da curva. Todos nós temos essa capacidade desse passe magnético, né? Magnético no sentido de pessoal. É uma palavra já um pouco antiga, nada a ver com magnetismo de física, coisa e tal, não. Magnetismo de energia humana pessoal. E aí você oferece. Então você faz uma imposição de mão, você dá um passe anímico, de energia anímica, energia pessoal, um passe magnético. Legal. Esse modo, ele não é o ideal dentro de uma casa espírita, porque você atende muitas pessoas numa sessão de passe espírita, e doar a sua energia causa desgaste. Você se debilita, você se cansa, você se irrita, você fica com sono. E se você fizer isso muitas vezes, continuamente, você
adoece. Pura e simplesmente isso. Se alguém disser o contrário, está iludido, está equivocado. Doar a própria energia continuamente leva você a adoecer. E se você faz isso, você tem que tomar cuidados. Você tem que se alimentar melhor, você tem que praticar algum tipo de meditação, você tem que recorrer a alguma forma de reparação e recuperação dessa energia. Porque a nossa energia é finita. E toda vez que você gasta mais do que você repõe, você vai ficando em déficit, e você adoece tranquilamente. Certo? E dentro do passe espírita, esse tipo de passe não é adequado, porque normalmente numa casa espírita, você tem muitas pessoas para serem atendidas. E pessoas carentes. Pessoas carentes. Precisando. Pessoas doentes. Então, o desgaste é muito grande. Um outro risco é a vontade de ajudar. A vontade de curar. A vontade de salvar o mundo, como eu gosto de falar, de uma maneira carinhosa. Quando você quer ajudar, então aquele fluxo de energia que é natural de doação, ele aumenta, e aí você se desgasta mais, porque você cria um elo mental com o outro, e essa sua vontade potencializa a doação de energia, e é um desgaste muito grande. Muito grande. Essa forma também ela é potencialmente conflituosa. Por quê? Porque a minha vontade é o meu querer frente ao do outro. Então, eu quero salvar, eu quero resolver, eu quero fazer. Mas será que é aquilo que o outro quer realmente? Porque às vezes as pessoas estão com problemas para um aprendizado. E quando eu quero resolver aquele problema muito rápido, muito cedo, aquilo não encontra sintonia. Então o que ocorre é uma guerra de egos, uma guerra de energia. A minha energia querendo resolver e a energia do outro querendo permanecer naquilo para ter um aprendizado. Isso acontece constantemente. Por isso também que não é adequado. O segundo tipo de passe espírita é o passe anímico-mediúnico. Esse é aceitável, mas eu diria que deve ser evitado. Mas é um pouco complicado. Anímico porque usa a sua energia, a minha energia, e mediúnico porque ele usa a energia dos mentores, dos amparadores da casa, dos seres, divindades, seres de luz que estão ali presentes, acompanhando o trabalho. Então há uma mescla da minha energia com a energia desses mentores. 10% minha, 90% deles, 20% minha, 80% deles, e aí a equação vai se modificando. Quanto mais eu quero ajudar, menos energia espiritual eu recebo. E mais a minha energia vai fluir. Maior o meu desgaste. Então, para um passe anímico mediúnico, é preciso disciplina, treinamento, orientação. Coisa que você às vezes encontra na casa espírita, às vezes você não encontra. Então é preciso muito cuidado com isso. Mas ocorre bastante. Eu diria que talvez seja o mais comum deles. Com essa proporção de energias variando bastante. O terceiro tipo de passe espírita é passe mediúnico. Nesse caso, não entra a energia do passista, da pessoa que está ali doando energia. A energia toda espiritual, vem toda de mentores, vem toda dos seres que estão ali cuidando da casa. Esse é o ideal. Porque aí você não se desgasta, você não se cansa, você não se irrita, você não se envolve, você não fica querendo, não há conflito. Os seres, os amparadores que estão ali sabem da necessidade do outro e concedem a ele a justa medida de energia que ele precisa. Mas esse é um passe que eu diria que ele beira o ideal. Porque a pessoa que está aplicando passe, ela tem que ter um treinamento, ela tem que ter uma disciplina, que nem sempre se consegue. Ela tem que tirar fora o ego dela, esse querer,
se eu quero fazer, eu vou ajudar, eu vou resolver, eu sou poderoso, eu isso e aquilo, para dar espaço para que essa energia espiritual flua através dela. E é importante que a energia nesse passe mediúnico flua através do médium, porque, sendo ele uma ferramenta de uma qualidade melhor, ele consegue se conectar com essa energia espiritual e fazer o médium, fazer uma mediação dessa energia, reduzindo um pouco a vibração dela, reduzindo um pouco a qualidade dela, para que ela chegue na pessoa que necessita. Porque a gente pode pensar, Luiz, mas para que um passista nesse caso? Então o mentor podia colocar as pessoas ali, chega o mentor e aplica o mentor a energia direto na pessoa. A questão é que o mentor está num plano espiritual, está num plano diferente do plano físico. E nem todos os mentores dominam completamente a energia a ponto de conseguir fazer essa redução de vibração, de densidade, a ponto de chegar na pessoa. Então ele precisa do médium para estar no meio do caminho, para que a energia chegue adequadamente às pessoas. É claro que isso não elimina a energia espiritual direto para a pessoa. Não elimina. Mas, dentro do passe espírita, a mediação é necessária. E é o ideal. É o ideal, certo? Só que não se consegue atender, né? Nem sempre se consegue atender. Nesse caso não tem desgaste do médium, do passista. Não tem. Certo? Nos outros dois casos, é preciso cuidado. É preciso cuidado. Uma boa casa espírita, ela é organizada da seguinte forma. Você tem uma equipe que aplica o passe nas pessoas que frequentam as reuniões, as palestras, os atendimentos. Uma equipe razoavelmente numerosa que você possa ir intercalando para diminuir esse desgaste, para diminuir esse contato, esse eu quero. E ao final do trabalho, você vai ter mais 2 ou 3 médiuns passistas reservados para aplicar passe na equipe que aplicou o passe. Então, a equipe que aplica o passe em 50, 60, 100 pessoas. Tem um determinado nível de desgaste. Por mais disciplina, por mais trabalho, por mais orientação, sempre tem um desgaste, é natural. A pessoa chega para você, eu preciso tanto de ajuda, eu preciso disso, preciso daquilo. Né? Ou você ouve as pessoas falando, e você se conecta com isso, é natural. Então, o nosso eu vai participar. Né? O nosso anímico vai participar. Então, essas pessoas que atendem esse grupo grande têm um desgaste razoável. E aí, então, você pega 2 ou 3 que aplicam só nesse grupinho de 5, 6, 10 pessoas e praticamente não tem desgaste, fica muito mais tranquilo. E aí todos são contemplados, todos são cuidados. Esta é uma situação que não é tão comum, não é tão fácil, é difícil. Às vezes você não tem pessoas para dar o passe num volume suficiente. Às vezes você tem uma demanda muito grande, falta organização, falta conhecimento, e vai dificultar. Mas isso é o que a gente tem. A gente vai se ajeitando, e procurando melhorar sempre. Então esse é o passe espírita. Legal? Uma imposição de mãos, uma transferência de energia para o outro, de 3 formas aí, 3 formas básicas. Ok. O passe da Umbanda, o passe do Candomblé, o passe da apometria, o benzimento, também se encaixam basicamente nessas 3 possibilidades. Da doação pura e simples do seu ki, da sua energia, da doação da sua energia como uma energia espiritual, e de uma doação apenas de energia espiritual. Só que aí a gente não chama de passe espírita. A gente não deveria, pelo menos, chamar. Pode chamar de passe. Transferência de energia por imposição de mãos. Legal. É muito bom. Funciona.
tem as suas dificuldades, tem os seus perigos, mas é de situação para situação. Uma casa de umbanda, por exemplo, quem dá o passe é o médium que está incorporado. É o cavalo ali, o burro, vários nomes que se usam para isso, né? Ele está incorporado, ele faz a mediação, então vai um pouco de energia dele, desse trabalho, a entidade que está ali passa a sua energia e chega até a pessoa. Ah, mas não pode correr simplesmente a energia do caboclo, pombagira, de Iemanjá direto? Pode, mas nem sempre se consegue isso, exatamente pelas diferenças de energia que às vezes não são compatíveis. Então precisa desse intermediário aí, né, para poder oferecer. A apometria usa um pouco disso, e a apometria também usa essa, não a incorporação, mas a captação dessa energia espiritual, uma intermediação, e oferecer para o outro. E a apometria também tem algumas variantes ali que depende de algumas crenças, porque aí incorpora um pouco daqui, um pouco dali, o outro desenvolve outro método, às vezes tem um reikiano no meio, e aí acabam misturando um pouquinho. No benzimento, mesma coisa. A benzedeira é um médium, né? É um intermediário entre as energias do plano astral, do plano espiritual e as energias físicas. Muitas vezes ela usa a própria energia, o próprio magnetismo pessoal. Muitas vezes ela usa uma mistura dela com as entidades dos seres que estão ali junto com ela, praticando essa caridade. E às vezes é só da entidade, que também é muito raro. Precisa passar pela benzedeira. E temos o reiki, temos o Karuna aqui, temos o Shambhala, temos o Amadeus, temos outras tantas técnicas, centenas, milhares de técnicas de imposição de mãos para a transferência de energia. Cada uma delas tem as suas diferenças. Seja de técnica, seja de conceito, seja de ideia envolvida. Seja de usar a própria energia ou não usar a própria energia. No Reiki Usui nós temos uma polêmica muito grande, né? A palavra Reiki, Rei seria uma energia cósmica, energia espiritual, energia divina, e o Ki seria o Ki do reikiano. No meu entendimento não é isso, mas é uma interpretação corrente aí no meio holístico, no meio reikiano, que é. E aí tem uma fórmula intricada para, quando você aplica Reiki, você não ficar defasado, e não funciona no meu entendimento, né? O Ki do Reiki, para mim, é energia do planeta, é Ki telúrico. Então é uma energia de alta vibração, cósmica, divina, amorosa, fantástica, maravilhosa, e uma energia terrena, fantástica, maravilhosa também, né? A energia do planeta é fantástica, então, muito especial. Essas duas energias se unem no reikiano para formar o reiki. Não entra o Ki do reikiano, idealmente. Idealmente. Por quê? Se você quiser curar, salvar o planeta, salvar as pessoas, resolver o problema de todo mundo, você vai estar usando a sua energia e você não vai estar permitindo que haja espaço para o Reiki Usui fluir plenamente. Mesma coisa com outras técnicas, né, de imposição de mãos. Todas essas técnicas, elas têm as mãos muito importantes no processo. Tem o tocar, o não tocar, e tem uma distância de uma cidade para outra, de um país para o outro, e assim por diante. O tocar é muito importante, Ele não é obrigatório, mas é importante. O contato humano é fundamental, muitas vezes. Mas há também uma série de problemas. Infelizmente, nós temos historicamente até abusos, toques inapropriados, toques em partes do corpo difícil, e é complicado você separar uma intuição para que você toque do seu querer tocar, né? Principalmente quando a pessoa que está doando é homem, mas também não é muito diferente de mulheres também. Então, um toque nos seios, um toque nos genitais
que às vezes é necessário, mas nem sempre é apropriado. Então essa imposição de mãos, ela tem essas nuances, tem essas dificuldades. No mundo que nós vivemos hoje, com tanta incompreensão, com tanta dificuldade, o toque se torna cada vez mais distante e há todo um preconceito envolvido, né, que infelizmente é resultado dessas coisas indevidas que ocorrem. Então é preciso cuidado, é preciso orientação, né? Quando eu faço uma aplicação de reiki presencial, eu sempre explico. Raramente eu toco, mas quando eu precisar, eu vou tocar. E aí, intuitivamente. Se a pessoa não gosta, não quer, ela já avisa antecipadamente. Não, mesmo que tu tenha essa intuição de tocar, eu não quero. Então a gente evita, né? Para não trazer à tona coisas que são complicadas, muito complicadas, principalmente com mulheres. Preciso muito cuidado. A participação da energia pessoal, ela gera uma contaminação. O meu ego, o meu querer, a minha ideia, a minha visão de mundo, as minhas crenças. Não tem como eu oferecer uma energia para você, sendo minha, que não esteja carregada das cores, dos vieses e dos olhares que eu tenho para a realidade. Não tem como. Não tem como. É a minha energia. Ela vai com essa polaridade toda, ela vai com essas características todas. Por isso que é ideal dentro do passe espírita que ele seja mediúnico. Apenas a energia dos mentores. Ou tipo 95% dos mentores, um pouquinho da energia do médium ali passista, porque ele vai ter que fazer um intermediário ali, né, entre receber energia e passar. Mas tem que evitar. Mesma coisa no passe, candomblé, benzedeira, tudo mais. Mesma coisa. Não que essa energia espiritual seja tão maravilhosa, divina, fantástica, que sabe tudo, que resolve tudo, que os amparadores, os mentores sabem de todas as coisas. Não. Não podemos endeusá-los. Porque se você olhar para o planeta hoje, você vai catar aqui e ali pessoas com uma boa índole, com uma boa prática, com uma boa ética, com uma boa moral, com uma boa... Mesma coisa no plano espiritual. Ninguém vira santo porque morre o corpo físico, e se você vai para o plano espiritual você vira um sábio que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Não. Na verdade existem bem poucos mentores e amparadores. O que eles têm é uma visão diferente, é uma perspectiva diferente que nós não temos. Um acesso a informações diferentes que nós não temos. Ainda mais quando estamos doentes e com problemas. Então eles podem ajudar bem mais do que a minha energia egóica aqui, que eu, quando vejo alguém com problema, eu quero ajudar, quero resolver, quero salvar, quero tirar dali, quero acabar com o sofrimento, porque eu não gosto de ver a pessoa sofrendo, porque eu não quero ver, porque eu não quero me lembrar, porque essas crenças que todos nós carregamos, esses medos e essas inseguranças. Mas a gente sabe que o ideal é difícil, né? É uma caminhada. Poucos lugares oferecem, né, uma coisa mais qualificada, bem feita, planejada, organizada. Há muita variedade, há muita discordância, há muita incompreensão, há muita ignorância, e aí complica. Porém, mesmo com os erros envolvidos, mesmo com os perigos envolvidos, o passe espírita é fantástico, o benzimento é fantástico, o passe na Umbanda, no Candomblé, na Apometria, a Diksha, o Reiki, outras tantas formas de imposição de mãos são fantásticos. Ajudam sobremaneira o ser humano, cada vez mais necessitado de energia. Eu penso que a gente tem que ter a ideia clara sobre isso, né? Essas três possibilidades. Recapitulando: anímico ou magnético, anímico mediúnico e apenas mediúnico. Para que a gente saiba, certo? O que não está incluído nisso
nesse passe espírita é energia da natureza, energia telúrica. Não. Energia do Sol, energia cósmica. Não. Diretamente não. Não está envolvido no passe de Umbanda essas energias também. Porque há um mentor, há um amparador, há uma divindade, há uma entidade espiritual ali fornecendo energia junto com o médium, com a ajuda do médium para a pessoa. Agora, todos nós podemos nos conectar com a energia do planeta, com as energias telúricas, com energias cósmicas, com a energia de árvores e santos e tudo mais, e Deus, através da oração, né, uma oração bem feita, e nos beneficiar com isso. Todos nós podemos pedir para a Kuan Yin, a energia dela, para o Buda, a orientação, para Jesus, podemos. Mas isso não é passe. Isso é um pedido de energia, é um corar de energia, é um receber uma energia, receber uma bênção. Isso está disponível. Eu posso pegar isso e oferecer para o outro? Posso. Nós temos diversas técnicas aí envolvidas com isso, que consistem em buscar energia de alguma coisa, fazer a intermediação e oferecer para quem precisa, para quem está pedindo. Temos. Disponível. O ser humano foi pródigo com isso também, temos milhares aí. Mas, não é passe espírita, não é reiki, não é diksha também, não é benzimento também. Certo? É uma outra técnica. Então, por essa diversidade, por essa pluralidade, a gente tem que ter em mente corretamente o que está acontecendo. Certo? E toda vez que eu busco energia de algum lugar para fazer alguma coisa com ela, eu estou praticando popularmente conhecido como magia. Manipulação energética. Isso não é imposição de mãos. Isso não é passe. Isso não é reiki. Isso não é diksha. Isso não é benzimento. Isso não é. Nada contra. Não interessa se é por bons motivos ou por maus motivos. Magia disso ou daquilo, não importa. É uma capacidade humana de interagir com uma determinada fonte de energia, pegar ela, moldar de acordo com os meus interesses egóicos particulares e usar para alguma coisa, boa ou ruim, proveitosa ou não. Faz parte também. O ser humano faz isso há milênios. Há milênios. As práticas ali, indígenas, nativas, envolviam isso. Certo? Pro bem ou pro mal, tanto faz. Mas isso não dá para misturar. Ah, Luiz, mas a divindade que estava incorporada naquele ser ali, lá na Umbanda, pega a energia cósmica. Tudo bem, com certeza deve pegar. O reiki pega energia cósmica e energia telúrica. Mas quando elas se fundem no reikiano, já não são mais nem cósmica nem telúrica. É reiki que parte do reikiano para frente. Não é pegar diretamente a energia cósmica, usar ela de alguma forma e colocar. Usar pela vontade. Porque essa nossa vontade aqui implica em modelar magicamente essa energia. E na área da magia nós temos muito charlatanismo, muita ilusão, né? Muita promessa, pouca coisa boa. E temos muita coisa verdadeira também. Muita coisa verdadeira, boa e ruim. Com toda certeza. Embora os limites de bom e ruim sejam muito difíceis de traçar, né? Muito difíceis de traçar. Esses tempos uma pessoa bem próxima me ligou, queria tirar uma dúvida, que alguém estava fazendo um trabalho de magia para ela. E ela quer saber porque ela está sofrendo isso.
e como é que a pessoa ia pagar aquilo, como é que ia se resolver. Né? Aí eu primeiro perguntei para ela, será que ela já não está resolvendo com você coisa que você fez em outra vida para ela? A pessoa parou, né? Como assim? É difícil a gente traçar esses limites, né? É difícil. Como era uma pessoa muito próxima, eu pude conversar, explicar, teorizar a respeito e tudo mais, e houve uma certa compreensão, não muito completa, mas os limites entre bem e mal, entre certo e errado, entre estar pagando e estar não estar pagando, são muito difíceis, né? Tudo isso está disponível para os seres humanos. Mas não é passe. Não é passe. Preciso ser criterioso no uso da palavra. Porque senão a gente leva conceitos e ideias para dentro do espiritismo que não são compatíveis com o espiritismo, a gente leva conceitos e ideias para dentro do reiki que não são compatíveis com o reiki, a gente leva conceitos e ideias para dentro da Umbanda e do Candomblé que não são compatíveis com eles. E aí mistura-se tudo e acha que tudo é energia. Péssimo isso, né? Péssimo, 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 péssimo. Gratidão.